Olá, concursantes e concursantes, aqui é o Alexandre Meirelles. Hoje o vídeo aqui, volta e meia o pessoal pede dicas de como resolver provas de múltipla escolha, às vezes sabe o conteúdo e acaba errando as questões. Vamos passar algumas dicas aqui, então vou chamar esse vídeo de 7 estratégias para resolver questões de múltipla escolha. Então, rápido e direto. Primeira estratégia, colega. Pule as que dependem de você ler algum texto, isso geralmente acontece com português ou com língua estrangeira, às vezes atualidades também, às vezes pode cair alguma questão grande, mas aí já é um pouco mais difícil, é mais comum mesmo com questão de português. Ou então aquelas questões de exatas que você já começa ali a rabiscar e vê, aí fala assim, caramba, isso vai dar muito cálculo e vai demorar. Então pula isso, colega, pula, não perca tempo com questões demoradas. A prova não é feita para você fazer na ordem, de forma alguma. Pelo contrário, muitas vezes as bancas, os examinadores, colocam as piores, as maiores questões no início e depois alivia no final. Isso faz parte da sua estratégia de fazer prova. Então prova, colega, não é para ser feita na ordem, tá? Você olha uma questão e fala, isso aqui vai demorar, vou pular. Isso aqui não estou me lembrando direito, vou pular. E aí você vai passando para as próximas, depois você volta e, se der tempo, mata aquelas questões, entendeu? Então, não seja bobo, não seja enganado por examinador que coloca as grandes e fica rindo. Olha lá, o mané ficou perdendo tempo fazendo no início aqui e nem sabia que as mais fáceis e mais rápidas estavam para o final. Então, não seja esse mané, pule questões. Tranquilo? Essa foi a primeira. Segunda dica. É muito comum aquelas questões que trazem assim no enunciado, fala um monte de coisa, aí fala assim, exceto... assinale a alternativa errada ou a alternativa incorreta. E aí, quando você está fazendo a questão ali na primeira vez, você está de olho nisso. Você acabou de ler, isso aí você está esperto. Você fala, não, a letra A está certa, então não é essa. Ah, a letra B está certa, então não é essa. Pô, já a C, a D, a E, eu já estou em dúvida e tal. Beleza. Aí você pula a questão. Quando você volta, é comum você ignorar aquele errada, incorreta que estava no enunciado. Aí você olha a letra C, aí fala, caramba, aqui tá certa, beleza, marquei e ganhei um ponto. Não, você deixou de perceber que era para marcar a incorreta. Então, colega, toda vez que um enunciado tiver lá, marca a alternativa errada, incorreta, parará, envolva essa palavra. Pegue a sua caneta ali, e faz um círculo em volta, ou sublinhe, deixa destacado, porque assim, se você voltar depois para fazer aquela questão de novo, para terminar aquela questão, você bate o olho e você fala, caramba, opa, peraí, deixa eu ficar esperto, é para marcar a incorreta, tá? É muito comum candidatos, principalmente candidatos assim que não tem tanta experiência assim de concurso, errar questões desse tipo. Isso é bobagem, colega. Basta marcar a palavra, tá? Alterna as alternativas. Se a alternativa tiver alguma palavra assim, nunca, jamais, exceto, dá uma sublinhada ali para você ficar esperto nessa palavra e depois não passar batida e não errar por causa disso. Tranquilo? Terceira coisa, não perca... Terceira estratégia, né? Terceira dica, não perca tempo numa questão só por questão de honra. O que é isso? Caramba, eu vou dar um exemplo prático que eu já dei algumas vezes. Eu fiz especialização e mestrado em estatística, tá? Então eu falo, pô, beleza, vou me garantir em estatística. Aí cheguei lá para fazer a minha prova do meu cargo atual, fiscal do estado de São Paulo, cheguei lá e tinham 3 questões que eu olhei a cara delas e falei, caramba, isso aqui vai demorar pra caramba, questão de estatística. Modéstia à parte, na época eu sabia fazer, mas eu falei, caramba, até por saber fazer, eu falei, caramba, isso aqui vai demorar muito. Pulei, chutei as 3 e errei as 3. Tá, mas por quê? Porque a prova era uma prova muito louca, a famosa P1 do AFR São Paulo de 2006 talvez seja a prova que mais o bicho pegou em questão de tempo na história, é famosa por isso, tá? Então, assim, ali eu perdi, eu podia ter justamente falado, não, pô, questão de honra, eu fiz especialização, mestrado, Universidades Federais, pô, ralei pra caramba, não admito errar questões de estatística por causa disso. E por causa daquelas 3 questões, eu poderia até acertar aqueles pontos, mas eu perderia muito mais pontos de outra questão, de outras disciplinas, por uma mera questão de honra. Às vezes você fala assim, não, estudei isso aqui demais, não é possível, eu tenho que lembrar, não admito errar essa questão e fica ali martelando 5, 10, 15 minutos na questão. Não faça isso, colega. O ponto de uma questão geralmente vale o mesmo da outra. Pula aquilo ali. Às vezes até a resposta vem depois, se é uma questão só de se lembrar. Se é uma questão realmente que você olha e fala, pô, é demorada, aí se der tempo no final você faz, senão, meu amigo, você vai chutar e ver se acerta ou erra. Tranquilo? Então, não perca pontos por questão de honra. Tranquilo. Quarta estratégia. Você olhou ali a questão e fala, caramba, deu branco. Não me lembro.
o que você vai fazer? Se você ficar ali martelando, o branco acontece quando você está estressado. Em uma situação de prova, obviamente, é uma situação de intenso estresse. Mais para uns, menos para os outros, mas você está estressado, obviamente, tá? Então você está ali fazendo e o branco, o cérebro chega para você e fala, cara, tu está muito estressado. Se acalma aí. E você tá ali, não é possível, eu lembro disso, eu lembro disso, eu lembro disso, e fica ali martelando naquela questão e você não vai lembrar. Provavelmente não vai lembrar naquele momento, porque você está forçando o seu cérebro, está estressando mais do que o necessário. O que você faz então? Pula a questão, dá uma relaxada. Seu cérebro, ele vai continuar ali em background, fazendo ali, lá nas profundezas do pântano dele, ele está ali processando e tal. Daqui a pouco você está fazendo uma questão lá na frente e você lembra aquela. Se não lembrar, paciência, mas não perca muito tempo porque você não está lembrando. Claro que, pô, às vezes de cara a gente não lembra, mas a gente dá uma forçadinha ali e tal. Pô, mas não deu, você está falando, caramba, realmente eu estudei isso aqui, mas não estou lembrando legal. Pula a questão, beleza? Quinto ponto. Parecido. Você tá lá, não lembra, deu branco. Você fala, caramba, não, eu tenho até um certo tempinho aqui para fazer essa questão. Tenta fazer um mapa mental daquele assunto. Aí você fala, deixa eu ver o que eu lembro desse assunto. Às vezes você pode chamar também de banco de ideias. Você vai e rabisca ali. Você rabisca, pô, eu lembro que eu vi isso, eu lembro que eu vi aquilo. Outra dica também, tenta visualizar o seu material de estudo. Por isso que muitas pessoas que ajudam as pessoas a estar para concurso, como eu, a gente fala, cara, usa 1 ou 2 materiais de estudo, de teoria, no máximo, porque isso ajuda demais. Você se identifica com o material. Até em casa, às vezes você está fazendo uma questão, você lembra, você fala, pô, isso aqui estava no meio de uma página à direita lá do PDF tal ou do livro tal. Você lembra daquilo ali. Por isso que é legal você ter um material ou 2 no máximo como base teórica e aí em cima mastigar o seu conteúdo fazendo muitas questões. Mas ter um material como padrão para você lembrar. Então, nesses momentos que às vezes você não está lembrando ali, tem algum tempinho, tenta rabiscar um pouco o que você viu daquele assunto e outra ideia é realmente tentar lembrar como que estava aquilo no seu material. Faz um rabiscão. Outra dica também é você fazer uma pergunta. O que é isso? Imagine se perguntando aquele assunto para alguém. Ou para você mesmo, mentalmente, obviamente, para não ser eliminado, ser tirado da sala de prova. Então você está ali e fala, caramba, eu não lembro o que é, sei lá, um ato discricionário. Aí tu fala assim, pô, tu olha para um japonês assim na tua frente, que o japonês deve saber a resposta, mas não pergunta para não ser eliminado. Aí tu fala, pô, japa, cara, o que é mesmo um ato discricionário? Eu lembro que era alguma coisa que era, pô, diferente ali do vinculado. O que era, às vezes, pelo fato de você lembrar, o que acontece? O seu cérebro faz um caminho diferente. Você está martelando em cima de um caminho nele, você está procurando uma informação. Quando você se imagina fazendo uma pergunta, você faz um outro caminho lá nas profundezas do pântano dele. E aí, às vezes você se lembra daquela resposta. Tranquilo? Mas lembre-se da dica anterior. Isso é para fazer quando você não tiver assim muito emperrado de tempo, tá? Você está com um pouco mais de tempo ali sobrando, aí você faz isso aí. Tranquilo? Sexta estratégia. Você está fazendo uma prova que tem mínimo por disciplina. Tá? Chega lá e fala, você tem que acertar no mínimo tantos por cento em todas as disciplinas ou nas disciplinas A, B e C. O que você vai fazer, meu amigo? Não pegue uma disciplina e faça inteira. Não faz isso. Você vai lá e vai garantir, entre aspas, se garantir no mínimo dela. Então vamos pensar. A Receita sempre assim, tinha provas da ESAF, e a ESAF sempre chegava lá no edital e falava assim, no mínimo 40% em cada disciplina. Aí você ia fazer a prova de português, tinha 20 questões de português, você levava 2 horas fazendo aquela prova. Não é para fazer isso, porque aí falta tempo para as demais disciplinas. Você tem 20 questões, tem que fazer 40%, então no mínimo 8 você tem que acertar. Pegue ali umas 10 que sejam as mais rápidas, aquelas que não dependem de texto, lembra lá da primeira dica que a gente falou aqui neste vídeo, aí você vai e tenta resolver essas 10 aí, já marca assim do lado, eu marcava até assim, botava assim um certinho. Quando eu achava que eu tinha acertado, eu botava um certinho pequenininho do lado dela. Quando eu ficava entre B e C, entre duas e tal, aí eu botava um meio certo. Falava, pô, 50% de chance de acertar essa questão aqui. E aí eu fazia isso, tá? No final eu contava, falando, não, mais ou menos aqui, já fiz umas 10, 12 dessas 20, eu acredito que já deu para garantir as 8. E aí, eu passava para a próxima disciplina. Aí você vai falar, pô, Alex, mas se você tirar 40% de tudo, você não vai passar na nota total. Não, eu só estou evitando que você seja eliminado no mínimo de uma disciplina. Aí depois, é claro que você já, entre aspas, garantiu os mínimos em todas as disciplinas, aí você volta para caçar mais pontos, aquelas matérias que você acredita que você vai conseguir mais pontos, tranquilo? Agora a segunda prova, quando não tem mínimo por disciplina. Aí, meu amigo, você não precisa se garantir
na dica anterior, na sexta dica. A gente está agora falando da nossa última estratégia aqui. Então você faz aquilo que o saudoso Demi chamava de passear pela prova. O que é isso? Você olhava a prova inteira, podia ser na ordem dela ou pela ordem das disciplinas que você escolhesse. Você falava, não, eu tenho que fazer o máximo de pontos possível aqui que eu vou fazer. Então, eu não vou perder tempo em nada demorado. Eu vou fazer tudo que é mais rápido. Eu pegava até na ordem, ele também, a gente pegava na ordem. Ele tinha 70 questões, 100 questões. Fazia as 100 na ordem. Falava, não fazendo as 100. Eu ia dar a primeira olhada, falava, não, essa é mais rápida, eu vou fazer. Beleza, fazia. A segunda, falava, não, essa aqui é meio demorada, pulava. A terceira é demorada, pulava. A quarta é mais rápida, beleza, já fazia. E muitas vezes até eu falava, pô, já deixava uma questão pela metade. Falava, pô, já eliminei algumas alternativas aqui, estou em dúvida entre a C e a D, quer saber? Vou pular. Mas aí quando você volta depois para fazer a prova de novo, começando lá do início de novo, aí você já vai ter eliminado algumas alternativas, já vai ser mais rápido você fazer a prova. E aí, meu amigo, você consegue fazer uma prova, às vezes em 3 passadas, 4 passadas pela prova. E aí você, claro que no final, sobram questões que não dá tempo mesmo, dependendo da prova, não dá tempo. Beleza, aquelas ali você não vai fazer, mas pelo menos você não perdeu tempo com questões demoradas, tá? Então faz o que o Demi, meu amigo saudoso, chamava de passear pela prova. Faz tudo, já deixa encaminhado alguns cálculos, aí pula para a próxima e tal, depois na volta você faz mais algumas. Vou dar um chute aqui, totalmente hipotético. Vamos supor que sua prova tem 100 questões. Você numa primeira passada faz 40. Faz 50, depois você volta, vai fazer mais umas 20, depois você faz mais umas 20, aí acabou a prova, o cara tomou o gabarito da tua mão. Beleza. Então é isso aí, só para você, são estratégias diferentes, quando você tem mínimo por disciplina ou quando você não tem mínimo por disciplina. Bem, colega, espero ter ajudado você aqui com essas 7 estratégias, aqui 7 dicas para resolver questões de múltipla escolha. Gostou? Dê um joinha no vídeo, assina o nosso canal, um grande abraço e até o próximo vídeo.